Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Seja bem-vindo a mais um episódio do Carioca Dev. Essa é mais uma gravação do nosso podcast e o tema de hoje é área de qualidade e teste de software. Estamos com uma convidada especial que já esteve aqui antes, é a Natália. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Então, Natália, vamos começar falando um pouquinho de você. Se apresente aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Então, eu sou a Natália Miranda, trabalho na área de teste e qualidade de software há aproximadamente uns 4 anos e vim trazer um pouco do meu conhecimento sobre a área de teste e qualidade. Vamos falar um pouquinho aí das expectativas do mercado, o que a gente tem aí de crescimento, vamos falar da área em si, né? Espero que seja bem legal. Com certeza vai ser, Natália. A gente tem um público bem variado. Claro que o foco do nosso podcast é sempre os alunos iniciantes, principalmente aquela galera que ainda não tem assim, não entrou na área de TI, mas não definiu ainda qual área dentro da TI ela vai seguir. Eu acho que o nosso bate-papo pode contribuir muito para talvez ajudar em um possível direcionamento. Eu acho a área de teste uma área excelente, uma área com muitas oportunidades, e essa é a razão de a gente dar uma importância, e agradeço já desde já você por nos atender e estar aqui falando um pouquinho dessa área. Você é representante hoje da área de qualidade e teste de software. Então, Natália, basicamente, hoje você faz o quê? Você é analista de teste, você é uma testadora, você é uma Automate Test Engineer, o que você faz? Então, vamos lá. Eu iniciei na minha carreira, né, como estagiária. Então, eu comecei na área em teste manual, né, na elaboração de casos de teste. Fui efetivada, trabalhei um tempo como tester, né, que é testadora. Aí, como testador, você é responsável por elaborar plano de teste, elaborar casos de teste, executar os testes, gerar as evidências dos testes, né? Fazer todo o mapeamento de teste lá do sistema para o time, para o gerente. E aí, agora eu tô como analista de qualidade. E o que o analista de qualidade faz? Ele vai um pouquinho além da execução de testes. Como analista de qualidade, eu tenho como responsabilidade, além de testar, a gente melhora o processo. Então, a gente entra na empresa, a gente vê o projeto, como é que é esse projeto, o que a gente pode melhorar, não só na parte de teste, mas na parte de processo no geral. Então, assim, a gente está trabalhando com Scrum, o que o time está fazendo que a gente acha que pode melhorar. Então, a gente estrutura o projeto para eles, a gente leva uma proposta de projeto, analista de qualidade, né? Já falei de tester. Exatamente, Natália. Eu acho muito bom você ter mencionado essa diferença. Você foi estava num flow muito bom. Mencionar a diferença entre a pessoa que é responsável por executar os testes e o analista de qualidade, porque tem muita gente que confunde. Até algumas empresas se confundem ao anunciar as vagas e pede uma coisa que é um pouco mais da função do outro, etc. Pelo que eu entendi na sua explicação, o analista de qualidade ele tem uma função já quase no nível mais gerencial do processo como um todo, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele trabalha muito ali junto com o gerente também, que a gente sempre está propondo melhorias, né, para o projeto, e a gente também, o analista de qualidade, ele tem uma visão assim mais ampla, né, ele domina os tipos de teste e ferramentas, então ele consegue ver assim, a gente está trabalhando com microserviço, então quais são as estratégias que a gente vai utilizar, quais são as ferramentas. Então, já é uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ali na parte de ferramenta, de como é que a gente vai estruturar o teste, como é que ele vai ser rodado, quais as melhores ferramentas que atendem determinado cliente, porque não é todo cliente que usa, um exemplo, Azure DevOps. Então, a gente vai ajustando as ferramentas com que a gente tem com o cliente que a gente trabalha. Então, é tudo isso que a gente está vendo.
a gente também auxilia na forma de trabalho das outras pessoas, né? Por isso que eu falei que o analista de qualidade, para mim, ele é mais do que ver melhorias no processo de teste. É melhoria no projeto no geral. No trabalho de todo mundo, a gente ajuda todo mundo, desenvolvedores, o que dá para melhorar. Pô, você está usando isso, conheço isso aqui, vamos melhorar com isso aqui. A gente vê a parte de retrospectiva, planning, o que dá para ser melhorado. Então, é tudo isso. E hoje vocês utilizam algumas métricas, ou, por exemplo, o insight de melhorias que vocês têm é basicamente com base no que as pessoas colocam lá numa retrospectiva, nas ideias que surgem na retrospectiva, ou a partir da falha ou o erro de alguma coisa, vocês mapeiam alguma coisa que tem que ser melhorada, criam um backlog de melhorias e fazem um planejamento para melhorar isso. Ou vocês, como é que eu posso dizer, vocês fazem reunião de brainstorming do mapeamento de processos para poder analisar o que precisa ser melhorado. E quais são as métricas que vocês utilizam, se vocês utilizam? Você utiliza algum tipo de métrica? Para processo, métrica, não, assim, eu estudo o que está sendo utilizado no projeto. Então, se é um projeto de microserviço, a gente está trabalhando com microserviço. Se é um projeto que a gente está dentro do processo, a gente entrou, a gente vai estudar e vai falar, não, isso aqui dá para ser melhorado, a gente consegue diminuir tempo de daily ou de sprint ou de planning se a gente fizer tal coisa, utilizar tal ferramenta dentro do eixo de DevOps. Então, tudo isso, sim. Essas são as melhorias. Tá, mas porque quando você falou um pouquinho e a gente entrou no campo de não só no projeto, mas talvez uma transição ali, não na verdade uma transição, uma parceria ali entre a área de teste, trabalhando junto com o gerente, me passou uma visão um pouquinho mais abrangente. E aí eu falei, poxa, legal, o que a gente utiliza como é que a gente sabe que alguma coisa não está boa, que precisa ser melhorada? Porque uma coisa é você identificar as possíveis itens de qualidade dentro de um projeto. Outra coisa é você não sabe ainda, não é um projeto exatamente, e você conseguir identificar dentro do processo de trabalho as coisas que tem que ser melhorada. Qual seria o insight? Qual é o momento que isso acontece? Se tem alguma métrica, medir o projeto anterior, medir a sprint anterior, e olha, isso aqui foi ruim lá, teve tantos por cento de bug, vamos diminuir esse bug para a próxima sprint. Como é que funciona isso? É isso que eu queria entender. Vocês trabalham também com métrica ou não? Então, na parte de processo, por exemplo, é mais questão de experiência mesmo. Então, assim, por exemplo, assim, na retrospectiva, a gente deve sempre fazer o registro dos pontos positivos, negativos das sprints anteriores. Por quê? Se a gente vai para uma retrospectiva, cada um fala o que quer e a gente não tem um board com isso registrado, o que acontece? Nas próximas sprints, a gente não tem um registro do que a gente melhorou ou não fica registrado. A pessoa tal falou um ponto negativo, a gente não anotou, passou, então a gente não sabe se melhorou, se piorou. Então, no caso da retrospectiva, tem como a gente melhorar isso, que é fazendo o registro lá no eixo de DevOps dos pontos, e a gente vai acompanhando ao longo das sprints se melhorou ou não o processo. Isso é uma forma de acompanhar o processo. Parte de testes, assim, a gente consegue fazer as métricas dos testes que a gente vai rodar os nossos testes lá na nossa pipeline, ele vai gerar os dashboards para a gente, e aí vai mostrar lá o que a gente tem de bug. E aí, ao longo das sprints, a gente vai tentar trabalhar de uma forma... o QA, por exemplo, trabalha em conjunto com o Dev para a gente conseguir diminuir a quantidade de bugs de uma sprint. Então, a gente consegue medir aí. Então, na próxima sprint, o QA vai fazer teste unitário junto com o Dev, e a gente vai ver se a gente consegue diminuir essa quantidade de bugs que a gente está tendo. Seria um exemplo assim que eu posso te dar. Entendi. Eu acho que eu percebo, já conversei com outros analistas também da área de teste,
E eu percebo que eu acho que depende um pouco da empresa e depende do projeto, tá? Não vou estender muito não, porque acho que de repente varia de cultura de empresa e de projeto. Tá, mas beleza. Bom, a carreira na área de teste, Natália, você falou um pouquinho de como é que você iniciou a tua transição até chegar hoje ao seu nível atual. O que que você recomendaria já de cara para quem está nos ouvindo e gostaria de iniciar nessa área? Então, para começar na área de teste, eu recomendo assim estudar a parte de engenharia de software, né? Então você vai estudar Scrum, você vai estudar modelo cascata, vai estudar os tipos de modelo de projeto, vai estudar o processo de teste de qualidade. Aí no processo de teste você vai estudar a parte de plano de teste, vai entender como é que se elabora um plano de teste, o que a gente coloca num plano de teste, o que é elaborar um bom caso de teste, né? Ter um bom cenário, uma forma de... Vai estudar as estratégias de teste e os tipos de testes que existem. Então, no início, é mais parte teórica mesmo, porque geralmente o pessoal gosta mais de ir para ferramenta, né? Só que a gente precisa dessa base teórica para entender como funciona. Até porque lá na frente, quando você for ser, né, um analista de qualidade, vai precisar elaborar o plano de teste, faz teste, tudo isso. Tem que ter isso muito bem já alinhado. Então, isso no início é muito importante. A parte teórica, né, como eu falei, de engenharia, de processo, plano de teste, casos de teste, os tipos de testes. Feito isso, tem gente que gosta mais de... Eu gosto de ir para a parte de certificação, né? Pelo menos no início, que foi como eu comecei, né? Você pode tirar uma certificação na área de teste, que tem a CTFL, que é o nível básico, que nessa certificação... Essas certificações eu ia perguntar por último, mas já que você antecipou, então eu posso emendar, posso colocar junto aqui. Pelo que eu entendi, para quem quer iniciar, você acha válido, então, as pessoas já tirarem a certificação no início? É isso mesmo? Sim, eu acho que... É porque também foi como eu comecei, né? Porque, assim, quando você está estudando o plano de teste, o caso de teste, é bom você fazer a certificação, até porque já te ajuda a entrar no mercado de trabalho, né? Entendi, Assim, a boa certificação não estratégia. dá, você já consegue... Eu, quando era estagiária, já tinha certificação. É uma porta de entrada no mercado. Uma Eu forma de concordo entrar com no você. mercado. Eu concordo com você nesse ponto. Por acaso, certificações é o tópico que eu deixei por último, mas acho que eu entendo a estratégia, até porque eu vejo muitas vagas mesmo, o mercado ainda pede a certificação. A certificação realmente ela não prova que você tem experiência, ela não te prova que você é um bom testador, analista de teste, mas ela pelo menos prova que você sabe alguma coisa, você tem aquele conhecimento. E eu concordo com você nesse ponto. Se eu pudesse adicionar alguma coisa para a galera que está nos ouvindo, cara, a primeira certificação, pelo menos a básica, a CTFL, você pode tirar, e não é de uma prova difícil de tirar. Eu mesmo tenho essa certificação aí, a CTFL, que é a primeira, e eu lembro que para estudar para a prova, eu simplesmente botei o PDF para ouvir no carro, ouvia e cheguei no dia da prova, respondi as perguntas e passei. Então, assim, eu super aconselho as pessoas que querem entrar no mercado a tirarem a certificação. Concordo com você, Natália. Tá, mas aí depois, eu tô focando nessa parte de certificação, eu vi que agora a ISTQB lançou uma certificação na área de automação, correto? Sim, mas já tinha essa certificação Já na parte de existia automática, antes? já sim, Já. que são Ah, as tá. nível avançado, né? Aham. Eu não sei, eles lançaram a de usabilidade, de Uhum. performance Uhum. e a de... Esqueci. Usabilidade, acessibilidade, se eu não me engano, e performance. Foram essas três de nível básico. E a parte de avançado deve ter lançado, sim, alguma de automação. Deve ter, mas já Legal. existia. Para quem estiver nos ouvindo, eu vou colocar o link aqui da referência do site do ISTQB, para vocês entrarem e verem as datas e agendamento da prova, conteúdo
e talvez se animarem para poder estudar. Tem muito material de graça também na internet para poder estudar para as provas, né, Natália? Tem sim. Eu acho que até lá na Udemy tem cursinho para poder tirar a CTFL a primeira. Uhum. Tem o curso preparatório lá, tem o sílabus, né, que é o material principal que você tem que estudar para a prova, não tem outro, não tem como fugir do sílabus. E dá para tirar bem tranquilo, é uma forma de estudar, né? Uhum. A certificação não é só pela certificação, é uma forma de estudar. Você estuda e tira a certificação. Concordo. De boa. Tá, Natália, e como é que você vê? Assim, eu lembro da área de teste lá de... Quando eu trabalhei na área de qualidade de teste de software, mais ou menos 2010, se eu não me engano. E de lá para cá a área mudou muito, né? Na época, o que se ouvia falar de automação na minha época era só aqueles scripts lá do Selenium no navegador, era o máximo que eu utilizava em termos de qualidade de teste de software automatizados. Hoje a área ela foca bastante em automação. Assim, o que que você enxerga da área hoje? Como você vê a área para os próximos 5 anos? Então, a gente sabe, né? A gente acompanha o mercado, a gente vê cada vez mais o mercado pedindo automação, parte de automação. É uma área que vai crescer muito, já está, mas tende a crescer cada vez mais. A parte do back-end quanto front-end. A gente também a gente vê um crescimento na parte de testes unitários. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais as empresas estão mudando para microserviços. E quando a gente trabalha numa squad de microserviços, a nossa estratégia de testes é teste unitário e depois ali o teste de integração, né? Porque quando a gente for fazer a parte de comunicação lá dos microserviços, a gente vai fazer o teste de integração. Então, são dois tipos de teste aí que o mercado está querendo profissionais nessa área que saiba teste unitário, teste de integração. Então, eu vejo esse crescimento muito para essa área. E aí vem alinhado, né, com performance, teste de performance. Mas, assim, a parte de teste front-end, a gente tem, claro, a gente sempre vai ter, né? A gente sempre vai ter uma tela para testar, para automatizar, mas cada vez mais isso. É microserviço, é teste unitário. E até tanto que você, hoje em dia, não sei se você já viu, Wagner, mas tem muita vaga assim, dev/QA. Por quê? Porque eu acho que eles estão com dificuldade de encontrar um QA que tenha o conhecimento ali. Não precisa ser desenvolvedor, mas precisa ter um conhecimento para poder saber fazer um teste unitário, fazer outros tipos de teste de API, teste de contrato também. Então, por isso que o mercado sempre bota na vaga dev/QA, porque aí se não encontrar um QA, se não tiver um dev, acho que eles contratam, né, de QA, que é a parte de automação. E como você vê hoje, esse é um dos pontos que eu separei aqui para poder perguntar também em relação ao mercado de trabalho, as oportunidades. Você acha que hoje tem mais vagas para teste do que 5 anos atrás, 3 anos atrás, quando você começou? As vagas hoje, é possível entrar no mercado sem saber automação? São duas perguntas em uma, desculpa. Você viu? Cara, Ó, eu vou refazer a pergunta, na verdade. São três pontos. Primeiro, em relação ao mercado, você sente que essa área está crescendo e ela tem muito mais oportunidade do que 3, 5 anos atrás? Esse é um ponto. E segundo, é possível entrar na área de teste hoje sem saber automação, já que todas as vagas que eu vejo só se fala de automação? E terceiro, em relação aos salários. O que você acha dos salários hoje? O analista de teste ele é valorizado? O teste é valorizado? Ou ainda existe aquela coisa de que o dev ganha mais do que o teste, o analista de negócio ganha mais do que o analista de teste? Então, sua primeira pergunta foi... A primeira pergunta é em relação ao crescimento, às oportunidades. Tá, então,
A área de teste e qualidade cresceu muito de uns tempos para cá, absurdamente, assim. Porque, assim, uma visão minha, tem muita área de dev. E quanto mais dev tiver, mais tester vai ter também, porque são projetos de desenvolvimento de software, tem que ter desenvolvimento, e as empresas veem que a gente precisa de analista de qualidade, analista de teste. Então, surgiu muita vaga de teste de qualidade, absurdamente. Com foco, ainda tem analista de teste manual, tem vaga sim. Não precisa saber automação. Eu acho que também tem muita empresa dando oportunidade para a galera aprender. Boa. Então, se você não souber, sempre vai ter um espaço para quem quer aprender mesmo, consegue. Tem os cursos, só pegar, fazer, que dá certo. Então, assim, tem vaga, sim, não só para quem é da automação. E, sim, a área está crescendo muito. Tem muita vaga na área de automação, então nem se fala, né? E mais alinhado com a parte de DevOps também, que às vezes eles pedem analista de qualidade, / DevOps, / Amdev, mas tem Caramba, tô muita misturando, o vaga. mercado tá misturando tudo, né? Tá. E assim, o foco é um que é técnico. Uhum. Que saiba ali, saiba processo, saiba a parte de teste, mas que também tenha um olhar gerencial. É muito isso, assim, o técnico e a parte gerencial. Então, esse perfil, né, está sendo muito procurado. Só para separar os pontos aqui, para não assustar quem está nos ouvindo, a galera que, poxa, legal, vou entrar na área de teste. A Natália acabou falando sobre 2 pontos. O mercado tem muita oportunidade, esse é o primeiro ponto, favorável, para quem quer iniciar. O segundo, tem muita empresa dando oportunidade, né? Mesmo para quem você não sabe automação, não tem muita experiência, a empresa te dá a oportunidade de estágio, de júnior, e você acaba entrando e aprendendo e evoluindo. E ela terminou falando sobre o perfil do cara de teste hoje, do profissional de teste hoje, né? Que tem que ter também uma visão um pouco mais gerencial, uma visão do todo, uma visão um pouco mais estratégica, né? Isso é só para poder dar um overview, para a galera não ficar assustada. Não, peraí, eu não vou conseguir entrar nesse mercado se for dessa forma. Mas não. Não, mas você vai entrando aos pouquinhos. Agora, Natália, você é assediada no LinkedIn? Assediada pelos recrutadores, desculpa, corrigindo. Tipo, tem muito recrutador te mandando mensagem, entrando em contato. Olha, tem uma oportunidade aqui, gostaria de ouvir novos projetos. Isso acontece com você? Acontece sim, mas assim, acho que não é especificamente comigo. Os amigos assim que eu tenho na área de teste, agora até no período da pandemia, tá todo mundo recebendo aí muita proposta na área de teste de qualidade. E você sente que os salários estão bons? Você é feliz em termos de salário, você está satisfeita? Então, de 3 anos atrás, quando eu colocava assim para pesquisar salário de dev, salário de tester, o teste sempre ganhava ali menos que o dev, né? Eu acho que o dev ainda está um pouquinho, talvez um pouquinho acima, mas o salário já melhorou bastante. Então, Ainda mais na parte de automação, assim, se for um perfil técnico, como eu falei, já é um salário bem assim. Depende muito do que você sabe, do que você vai fazer. Os salários estão bons, tá tudo ali equiparado com o desenvolvimento. boa. Em relação à automação, você tem citado bastante automação. Hoje, que ferramentas de automação você utiliza hoje? Ou linguagens, ou ferramentas? O que você utiliza hoje no seu trabalho de automação? Então, depende do projeto, né? Mas, assim, parte de teste unitário, a gente utiliza o framework XUnit para fazer os testes unitários. Parte de teste de integração de API, a gente usa o Postman e o Newman. O Azure DevOps, né? A parte de integração contínua. Hoje é o que eu estou trabalhando, mas já trabalhei com SpecFlow, né? Já trabalhei com Selenium. Tem outras ferramentas aí que tá na minha lista para estudar. O Cypress é uma ferramenta que a galera tá
muito assim em cima, que realmente eu já parei assim para pegar, vem com uma proposta bem legal. Então, assim, mas tem outras ferramentas aí no mercado, mas assim, o que eu hoje estou trabalhando é isso. O que eu sinto é que você tem que acompanhar o hype do momento, né? Tipo, olhar o que as pessoas estão pedindo, para onde vai, quais ferramentas mais promissoras para os próximos 5, 10 anos, e tem que estar sempre se atualizando e estudando, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa. E assim, na área de teste especificamente, uma vez que você se demonstra uma pessoa que gosta do que faz, gosta dessa área, onde você planeja estar daqui a 3, 5 anos? Então, daqui a 3, 5 anos, assim, ou até um pouco menos, né? Se for possível, eu não sei, né? A gente nunca sabe. Então, eu quero ser head de QA, Uhum. que é um profissional ali mais, né, gerencial na parte de qualidade, então já domina parte de arquitetura, domina ferramentas, domina tipos de teste, consegue mapear todo o processo, tem tudo pronto. Profissional mais gerencial na parte de qualidade. É o meu foco daqui a 5 anos. Quando você diz tem tudo pronto, como assim? Desculpa. Não, tudo pronto assim, não não, que já entende como é que vai se estruturar um processo. Já Ah, chega e entendi, consegue entendi. bater o olho e ver, não, esse processo é para esse projeto aqui, essa ferramenta a gente vai executar isso, isso, isso. E também parte mais gerencial, né? Então você vai assim coordenar pessoas. Uhum. Então Boa, você sai um boa. pouco da execução de teste, né? Você vai para a parte mais gerencial ali, que entende arquitetura, entende, e vai administrar as pessoas que vão trabalhar no projeto. Tá. Eu tenho visto também, Natália, algumas vagas, quer dizer, tenho visto, não, ouvi algum tempo atrás, parei de ver, né? Vagas na área de teste, que é assim, arquiteto de teste, não sei se ainda existe esse nome ainda. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a diferença, assim, quais são as áreas que tem dentro da área de qualidade de teste de software? Tipo, do testador, o analista de teste, o analista de qualidade, o head de teste, você já acabou falando. Quais são as áreas que é possível dentro da área de qualidade de teste? Quais são as diferentes funções? Essa é a pergunta. Então, assim, é porque cada empresa dá um nome, né? Tem empresa que dá o nome de analista de teste, que é o profissional que, além de testar, vai ver processo. Tem a empresa que dá o nome de analista de qualidade. Tem o arquiteto de teste. Tem o testador. Tem o analista de teste. O testador seria o Analista, início, a pessoa que só executa. sim. Mas aí que eu tô te falando assim, cada empresa dá um nome. Então pode ser que o tester de uma empresa já tenha um nível assim, De que analista consiga na fazer uma outra. automação. Isso, depende do nome. Eu acho que tem que ver a descrição da vaga, Da mas vaga, assim, é que boa, cada boa. empresa dá um nome. Não quer dizer que você vai ser tester, que você não vai automatizar, que você não vai. Porque depende do nome que a empresa dá. Então tem o tester, um analista de teste, um analista de qualidade. Tem empresas que eu vejo que dão o nome de arquiteto de teste. Tem o engenheiro, né, de teste também. Tem o head de QA. Eu acho Coordenador de que qualidade. sim, sim. Então, mas aí no caso head de QA e coordenador, aí são nomes, né? Eu acho que Ah, vai executar a mesma tarefa, que entendi. coordena pessoas e entende ali parte já tem anos de experiência na área de teste de qualidade. Foi bom fazer essa pergunta assim, meio no nível meio bobo, porque a gente acaba desmistificando uma coisa, né? Às vezes a gente vê o título da vaga e a gente fica até com medo pelo título da vaga, você fica até com medo de se candidatar, né? Nossa, o nível de responsabilidade é muito grande. Mas, na verdade, depende um pouco da empresa, né? As empresas, às vezes, fazem uma mistura de uma função que talvez, às vezes, é mais simples do que se imagina. Às vezes o título no LinkedIn acaba assustando. E realmente, para quem está nos ouvindo, depende um pouco da empresa, da cultura da empresa, de como ela trata. O ideal seria realmente ler o descritivo da vaga. Ler, entender, ver se você se encaixa naquela função, ver o que você já sabe dali, o que você conseguiria aprender.
Boa. Claro que assim, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, o arquiteto de teste, ele vai entender de arquitetura, vai saber exatamente o que que a empresa o que que a empresa está pedindo quando ela pede um arquiteto de teste. É um profissional que entende de arquitetura e que vai saber os tipos de teste, é um cara que domina automação, não necessariamente domina automação. Então, se a empresa está pedindo especificamente arquiteto de teste ou engenheiro de qualidade, é mais esse profissional aí que domina arquitetura, automação, sabe fazer outros tipos de testes, como por exemplo o teste unitário. Aí já são outras. Aí vai depender mesmo da descrição da vaga. Tá. Se a gente pudesse fazer um resumo da pergunta anterior, voltando para quem está nos ouvindo, em relação ao como a gente vê essa área para os próximos 3, 5 anos, a gente vê muita automação. Acho que esse poderia ser o resumo, isso é fato, né? Muita automação. A gente só não sabe qual direção, qual tecnologia que vai ser, porque tudo pode mudar em 1 ano, 2 anos. Mas a automação é fato. Automação, mas Na assim, área de eu teste. vejo na área de teste mais na parte de back-end do que front-end. É o que eu vejo. Entendo. Eu ouvi um podcast cerca de mais ou menos 1 ano e 6 meses atrás sobre a utilização de inteligência artificial na área de qualidade de teste de software. Você já viu alguma coisa a respeito? Eu já assisti Parece alguns que a vídeos assim. TOTUS ela já está utilizando automação, inteligência artificial com automação. Existem coisas lá dentro que a ferramenta ela constrói, ela mesmo testa e ela mesmo transita entre os ambientes e dá os resultados dos testes em diversos ambientes e coloca em produção. Você já viu coisa desse tipo? Não, ainda não cheguei a ver, não. Você até comentou comigo, mas ainda não cheguei a ver isso, não. Boa, boa. Então, beleza. Então, a gente já falou aqui sobre o que você faz na prática, no dia a dia, a carreira da área de teste de software, por onde começar, onde você gostaria de estar nos próximos 3, 5 anos, head de tecnologia, e nisso a gente acabou falando sobre as diferentes funções que tem dentro da área de qualidade de teste e como o mercado às vezes mistura isso, então é muito importante você, ouvinte, prestar atenção no descritivo da vaga. Falamos de automação, falamos de onde a área de teste vai estar em termos de evolução nos próximos 3, 5 anos. Falamos das diversas oportunidades no mercado de trabalho. Falamos de certificação. Existe, Natália, algum livro que você gostaria de recomendar? Um site, um canal? Então, na parte de teste de qualidade, como eu sou uma pessoa que vê muito mais a parte técnica, né? Eu gosto de estudar a parte técnica. Eu recomendo mais assim fazer os cursos que tem lá na Udemy, também tem o DevMedia, né? Esses cursos online geralmente são muito bons, pelo menos funciona comigo. Eu não gosto muito de ficar. Eu leio muito artigo na área de teste de qualidade, tem muito artigo bom no LinkedIn. Ah, você lê Depois no eu posso. LinkedIn mesmo? Sim, as pessoas que eu sigo, né, que são influentes na área de teste de qualidade. Você se importa dizer o nome das pessoas? Eu Influencer da posso. área de qualidade, boa. Então faz o seguinte, vamos combinar o seguinte, depois você me passa o perfil dessas pessoas, eu vou Passo colocar no sim. link, Passo. no link do nosso vídeo. Uhum. É porque eu sou uma pessoa que aprendo mais com vídeo aula, né? Curso, eu Boa. aprendo muito. Porque eu Uhum. vou vendo e vou fazendo, eu aprendo. É assim, cada um vai vendo a forma que aprende mais, né? Eu não fico lendo muito livro na área de teste de qualidade, mas assim, os cursos que tem lá na Udemy eu recomendo. E seguir as pessoas que são influentes nessa área no LinkedIn, porque elas sempre estão postando. Hoje em dia tem muito canal no YouTube dessa área, então você consegue aprender bastante coisa pelos artigos, pelos cursos online. Já dá para ter um bom conhecimento aí na parte de teste de qualidade. Beleza, muito obrigado. Fico na espera então de você me passar o link dessas pessoas para eu colocar aqui nos links de referência do nosso podcast para nossos ouvintes. Então, Natália, olha, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Esteja mais vezes aqui, independente Obrigada a você. do assunto ser qualidade de teste. A gente está tentando manter uma rotina de gravação dos podcasts com outros profissionais.
te convido desde já a juntar-se a nós em outros assuntos também, ainda que não seja da tua área de especialidade, mas você pode fazer perguntas e enriquecer os nossos episódios. Vai ser muito legal participar com a outra galera, né? Para a gente poder trocar experiências e ver também o que as outras pessoas que trabalham em outros lugares têm, qual é a visão delas na área de teste de qualidade, ou seja qual for a área, vai ser muito bom participar. Me chama assim, não esquece não. Beleza. E você, ouvinte que está nos assistindo ou nos ouvindo, se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta abaixo se esse vídeo foi útil para você, se ajudou a dar um direcionamento para você, porque até então esse tem sido o nosso propósito na gravação desse podcast, valeu? Até a próxima.